Olá, começa agora o programa que traz histórias de sucesso e experiências únicas de quem decidiu criar um negócio em meio à natureza. Seja muito bem-vindo ao Empreender no Campo. Hoje quem nos acompanha é a especialista Ana Clévia Guerreiro. Ela é analista da Unidade de Competitividade do Sebrae Nacional. Ana, seja muito bem-vinda. Bom, também vamos conhecer a Fazenda Molan Verde, gerenciada com afinco pela nutricionista Marcela Molan. Ela resolveu transformar a fazenda da família em um empreendimento para outras famílias. Vamos conferir? Tem essa fazenda há mais de 30 anos e a minha infância inteira foi vindo para cá, para essa fazenda. E com o falecimento do meu pai em 2020, eu me vi responsável por cuidar da fazenda e nesse ano a gente decidiu abrir a fazenda para visitação, para poder proporcionar para as pessoas experiências positivas, assim como a gente sempre teve aqui também. Eu sou Marcela Molan, eu nasci em Brasília, sou filha de uma paulistana com um brasiliense. Meu pai nasceu em Brasília em 1961, então tá aqui em Brasília desde a inauguração da cidade. E nasci aqui, fui criada aqui e fui criada especificamente nessa fazenda. Então eu vi cada cantinho dessa fazenda ser construído. Formei em nutrição, atuei na área, atuei como servidora pública e atualmente estou atuando como empresária aqui na fazenda. Fico aqui praticamente todos os dias, trago meu computador para cá para trabalhar, que eu também tenho outro emprego além desse aqui. Sou mãe de uma menininha de 8 anos, tenho minha casa e respiro essa fazenda. Atualmente minha vida é essa fazenda e sou muito feliz por isso. Eu sou apaixonada por esse lugar sempre foi a paixão do meu pai e eu herdei dele essa paixão e eu estou podendo proporcionar para outras pessoas momentos bons aqui também e tenho visto que outras pessoas também têm ficado apaixonadas por esse lugar. Tem uma energia tão gostosa. Em fevereiro desse ano eu estava aqui com minha filha pequena e os amiguinhos dela e eles tiveram uma experiência bacana aqui na fazenda e disseram que tinha sido o dia mais feliz da vida deles. E aí foi então que eu percebi que eu poderia empreender com o lugar que eu mais amo e ainda ter um bom retorno com isso, conseguir manter a fazenda e ainda ter um bom retorno financeiro para mim e para minha família. E tem sido uma experiência incrível. Eu nem imaginava que Brasília tinha toda essa demanda para o turismo rural. Aqui na fazenda a gente tem 2 funcionários fixos, né, que cuidam da fazenda, temos também piscineiro, jardineiro, que vem durante a semana e aos finais de semana e aos feriados, que é quando a gente tem a visitação, tanto pela manhã quanto à tarde, a gente tem as funcionárias que vêm só para esses dias. E dependendo da quantidade de visitantes que a gente vai ter, a gente tem a quantidade certinha dos funcionários que vão trabalhar naquele dia. A gente teve que fazer uma ressignificação de tudo que desse espaço, pois sempre foi o espaço que meu pai mais amava na cidade. Então, mas de qualquer forma, sem o esforço para empreender, não haveria os frutos. Isso aqui é meu lugar de paz, é o lugar onde eu cresci, é o meu refúgio, para onde eu sempre venho quando eu preciso, quando eu preciso parecer, e atualmente é o meu principal lugar de trabalho. Em fevereiro desse ano, quando eu tive a ideia, eu coloquei o objetivo de abrir a fazenda até o final de março. Então eu tive 36 dias para fazer tudo que eu precisava fazer de estrutura na fazenda. Então eu troquei a piscina, fiz algumas mudanças estruturais, coloquei um parquinho de madeira que não tinha, então eu precisava de ter mais atividades para as crianças pequenas.
Foi feita uma piscina que tem uma parte rasa, então ela é boa para as crianças. Foi feita a manutenção da cachoeira, que ela estava parada. Alteramos o lugar da entrada da fazenda na estrada. Então foram feitas várias modificações, assim como a compra de vários animais que a gente não tinha antes. Então a gente não tinha lhama, a gente não tinha o porquinho, o mini porco. Várias das aves que a gente tem atualmente a gente não tinha nessa época. Então a gente comprou os animais, adaptou-os à fazenda, né? E para que a gente pudesse abrir a fazenda 35, 36 dias depois. A fazenda funciona aos sábados, domingos e feriados, no período da manhã e período da tarde, então de 9 às 13, de 14 às 18, então a gente não tem o day use. A gente funciona nesses dois períodos, na manhã e na tarde. A gente tem o passeio de caiaque, que as crianças podem fazer junto com os pais ou sozinhas. A gente tem a cachoeira, inclusive a água da cachoeira vem toda de dentro da nascente, que fica na mata aqui na fazenda. Dá para fazer a trilha pela mata, a visitação aos bichinhos, em que as crianças e as famílias podem alimentar os bichinhos, pegar no colo, tirar foto. Tem o parquinho, tem o pula-pula, tem a piscina que é aquecida, inclusive agora ela está em 33 graus, então uma temperatura muito gostosa. E a gente oferece um lanche tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Um lanche que é composto por pães, pão de queijo, ovos mexidos, queijo, fruta, suco, café e leite. A gente abriu tem pouco tempo e a gente sabe da sazonalidade, principalmente aqui em Brasília, pela questão do tempo mesmo. Agora estão começando as chuvas, então a gente sabe que a gente vai ter um período com uma procura menor pela fazenda, né? Então a gente fez uma programação toda para um ano, para que a gente consiga se organizar e para que a gente não se perca no meio desse caminho. Empreender já é algo bastante complexo, que demanda tempo, a ideia, demanda investimento, e ser mulher num ambiente majoritariamente masculino e empreender é algo mais complicado ainda. Então demandou muita perseverança e vontade para que, de que tudo realmente desse certo, e realmente tem dado tudo certo. A gente tem uma vasta quantidade de animais aqui, né? São vários tipos, então cada animal tem a sua especificidade, tanto quanto a alimentação, tanto quanto ao manejo. Então a gente tem 2 funcionários que ficam por conta dos animais o tempo todo, cuidando deles, mantendo eles saudáveis. Tem animais que precisam ficar entablados, tem animais que precisam ficar ao ar livre. Todos têm as suas especificidades e tudo tem sido criteriosamente respeitado. Durante a visitação, o cavalo ele fica selado apenas 1 hora, que é o pé de pano. Justamente pensando nisso de não haver exploração do bichinho, né? A gente não deixa ele lá à disposição das pessoas o tempo inteiro. Essa área aqui é uma área absolutamente preservada, tanto que quando a gente fez a trilha, a gente fez uma trilha em que não há nada de alvenaria. Tudo que é feito para passagem foi feito apenas com madeira, né, onde tem água, feito com madeira, e inclusive é possível ver a nascente da água. Toda a água aqui da fazenda vem da nascente, é uma quantidade grande de água, né, então é uma água bem limpinha que vem, bem limpinha e geladinha, e ela cai aqui direto na cachoeira. Sai da cachoeira, vai para o laguinho, depois a gente tem um outro lago, um outro tanque de decantação, em que a água, nesse tanque, ela é limpa para ela voltar para a natureza sem que suje o meio ambiente. O grande diferencial da Fazenda Mulaver, ao meu ver, é que esse é um local em que a família inteira se diverte, e não apenas as crianças. Então as famílias vêm, elas se entretêm, elas se unem, se mantêm conectadas, e sai todo mundo daqui feliz por ter tido um momento mesmo de conexão. Então a gente não tem atividades apenas para as crianças. A piscina pode ser acessada pelos pais também, pelos adultos, assim como o lago, a cachoeira, o caiaque, os animais. Os adultos gostam muito dos animais. Como eu não tenho certeza ainda sobre como vai ser esse período das chuvas, foi feito todo um planejamento para que não precise haver receita nesses 6 meses de chuva.
A principal dificuldade como empreendedora que eu vejo é ser uma mulher num ambiente majoritariamente masculino. E ser respeitada como empreendedora, como empresária, como fazendeira, e mais tem dado muito certo, as pessoas têm respeitado e têm aplaudido de pé o trabalho que a gente tem feito. Inclusive, são 6 mulheres trabalhando aqui. Os funcionários que moram aqui na fazenda são homens e todas as funcionárias que trabalham aqui nos dias de visitação são mulheres. Entre 5 e 8 funcionários por vez, todas mulheres. Eu faço questão de dar oportunidade para as pessoas, principalmente que moram aqui perto de São Sebastião, e sempre mulheres. Eu enxergo que a Fazenda Mulaver possa melhorar o negócio, aumentando a quantidade de animais, diversificando ainda mais a quantidade dos animais. Recentemente, compramos enxames de abelhas sem ferrão, que vão ajudar a polinizar aqui todas as plantas, mas ainda existem outros animais que eu quero trazer, então aguardem que teremos novidades em breve. Eu enxergo a Fazenda Mulaver como algo perene, assim, que eu vou ter para a vida inteira, que eu quero realmente poder proporcionar os momentos para as famílias. Então eu quero que as pessoas venham visitar, que as pessoas façam as festas aqui em ambiente aberto, sem tecnologia, sem videogame, que realmente as pessoas venham para se divertir ao ar livre, né? Conexão com a terra, pé no chão. E a gente tem algumas outras coisas que a gente queremos fazer para, no futuro próximo, né? Colocar um pesque pague, fazer chalés, que a gente realmente percebeu, justamente com o feedback das pessoas, a gente percebeu que tem a necessidade de chalés perto de Brasília em que as pessoas possam se hospedar. E eu poder proporcionar esses momentos para as pessoas é algo muito maravilhoso. Então, se eu puder despertar um pouquinho que seja essa paixão nas pessoas pelos animais e pela natureza, eu já fico muito feliz. Normalmente os fazendeiros, as pessoas têm o estereótipo de que o fazendeiro tem que ser um homem, de preferência velho, de preferência gordinho, de bota, de fivela e de chapéu. Então aqui é a quebra do estereótipo. Vamos conhecer um pouquinho da trilha? Muito interessante, né? Como a Marcela transformou o local que a família dela curtia para outras famílias também. Bom, depois do intervalo nós vamos conversar com a especialista Ana Clévia Guerreiro, que está aqui conosco, especialista do Sebrae. A gente volta já já. Estamos de volta com Empreender no Campo. A especialista Ana Clévia Guerreiro, do Sebrae Nacional, continua aqui com a gente e é com ela que a gente mantém essa conversa. Então, Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Sebastião. Um prazer estar aqui com você. Todo nosso. Muito bom tê-la aqui conosco, para roubar um pouco do seu conhecimento, para a gente falar sobre a importância de empreender também no campo, né? E história interessante, né, que a gente viu agora da Marcela. E eu queria que você me falasse disso, quanto é importante hoje se pensar no meio rural também, no campo, em explorar outras atividades, né? Nesse caso, o turismo. Mas tem algumas considerações importantes quando se pensa em trabalhar com outra atividade, neste caso, né? Dentro de uma propriedade rural, né? Quais são as observações, as preocupações que um produtor rural, um empresário rural deve ter também quando pensar em diversificar a sua atividade? Sebastião, a primeira coisa que é importante a gente falar que é muito interessante quando as pessoas que trabalham na área rural e têm propriedades na área rural resolvem abrir a sua propriedade para o turismo. É uma atividade que agrega valor e ela fortalece o processo de desenvolvimento naquele entorno. Então, é bom para quem vive no entorno daquele empreendimento, porque tem mais opções
de viajar, de conhecer a sua realidade, mas também é muito importante para quem empreende e os diversos, muitas vezes, pequenos produtores, negócios que estão ali em torno da propriedade. Agora, quem empreende, resolve abrir a sua propriedade para receber o turista, ela também tem que buscar obter informações. Você sabe, né, Sebastião? Cada atividade econômica tem sua legislação específica, tem seu ecossistema de negócio e tem suas regras. E no turismo não é diferente. Então, existem algumas questões que é importante o empreendedor buscar informação e estar atento para implementar no seu negócio. Antes da gente falar dessas questões, pelo menos algumas delas que eu imagino que sejam muitas, mas interessante ficar atento e observar oportunidades também, né? No caso da Marcela foi quase que por acaso, né? Ela conta aí que viu os filhos, amigos das filhas dela, né? Se interessarem pela atividade rural e ela viu naquela propriedade, que era uma propriedade de lazer, uma possibilidade de virar negócio também, né? Exatamente, ela identificou uma oportunidade, né? E como você muito bem falou, e o depoimento dela, a gente observa que algo que para ela e para a família dela era comum, ela constatou na presença de outras pessoas na propriedade que isso causava um encantamento, um deslumbramento. E ali ela percebeu que existia uma oportunidade de negócio e foi buscar informações para poder empreender. Então, muitas vezes, quando você está num determinado ambiente que você conhece muito bem dessa área rural, você não se dá conta que aquela tua casa, que era a casa de lazer da família, é um atrativo para outras pessoas. Acompanhar as atividades do mundo rural, a lida, como se faz a produção, a criação dos animais, a roça, por assim dizer, ela tem um sabor que faz muita gente brilhar os olhos, principalmente nesse mundo extremamente tecnológico que a gente vive e que muitas vezes as novas gerações não têm a possibilidade de ter o contato no dia a dia com essas atividades características do mundo rural. Mas é importante também dizer, Sebastião, que mesmo a nossa geração, muitas vezes quando está num centro urbano, ela se distancia. Afinal de contas, as nossas origens, elas são rurais. Então, pessoas adultas também buscam momento de lazer e empreendimentos rurais, até para remeter a sentimentos de afetividade, lembrar sua infância na casa do avô, da avó, ou outras relações familiares. Então, efetivamente, é uma boa oportunidade de negócio. Pois é, agora precisa se analisar ou se ver essa oportunidade como um negócio mesmo, né? Quer dizer, oficializar, fazer isso de forma mais legal possível. Eu pergunto porque eu digo, qual é o trabalho que o Sebrae faz nesse sentido também? O que opções a gente tem no mercado hoje de procurar informação para que isso comece de forma efetivamente regular, né? Porque a gente tem uma ideia também de que começa no campo, eu posso começar pouquinho, de um jeito, até posso começar pouquinho, mas tem que estar formalizado, né, Ana? Tem que estar legalizado, né? Isto que você falou é extremamente importante. O conhecimento eu vou incorporar a uma atividade que tradicionalmente eu já tinha na minha propriedade rural, só que eu estou incorporando uma atividade nova, um novo serviço que eu vou prestar diretamente ao consumidor. E isto implica uma série de responsabilidades por parte de quem empreende. Por isso que é tão importante procurar o Sebrae antes de você iniciar o seu negócio, até muitas vezes para você entender não só os normativos, a legislação que rege o empreendimento, mas para você também entender, Sebastião, como é que funciona isso no mercado, como é que você posiciona esse negócio no mercado, porque você vai trabalhar com um novo público, não é o cliente que tradicionalmente você está acostumado a trabalhar com o teu negócio rural. Ana, agora me fale, por lado do consumidor também, do turista e mesmo do mercado. A gente tem, em que situação a gente está no Brasil hoje? A gente segue essas normas de segurança, a gente, por outro lado, o consumidor tem tido exigência nisso. O consumidor hoje, a gente sabe, em todos os segmentos, em todos os ramos, está cada vez mais exigente, entendendo mais o valor que tem o propósito de uma empresa, né? Mas eu digo nessa relação de turista com o turismo rural, como é que a gente está hoje no Brasil? Muitas vezes o consumidor não tem clareza das normas de segurança, o quanto isso é importante, mas o consumidor cada vez mais, Sebastião, ele procura atividades ao ar livre na natureza. Essa foi uma tendência muito fortalecida numa que eu chamo de nova economia do turismo,
porque é um período pós-pandemia, então uma nova economia do turismo, onde fez as pessoas entenderem e valorizarem essas atividades, seja numa propriedade rural, mas enfim, atividades onde você está mais ao ar livre, em contato com a natureza e onde você se conecta consigo mesmo, com suas emoções. Então, há um crescimento a olho nu, há um fortalecimento do mercado nacional. No caso do turismo rural, você tem um fortalecimento de uma atividade econômica de entorno. O principal cliente, o principal visitante é quem está próximo naquela atividade rural. Normalmente a gente utiliza como referência, isso não é uma regra, mas que são aquelas pessoas que estão no entorno de até 200 quilômetros. Por quê? Porque ela vem num sábado de manhã, ela fica num sábado à noite, muitas vezes vai embora já num domingo à tarde, às vezes num feriado mais prolongado. Então são as pessoas que estão ali no entorno e que é muito interessante para fortalecer as economias né, dos estados, no caso aqui do Distrito Federal, que foi o caso que a gente viu. Agora, como é interessante nesse caso, parcerias também, então, né, Ana, até com outros segmentos, ou mesmo dentro do mesmo segmento, parcerias regionais, para que esse segmento se fortaleça, né? Isso também é um ponto importante para o desenvolvimento do turismo, não é? Seguramente, você tocou em pontos fundamentais, até numa propriedade rural, vamos pensar. Muitas vezes essa propriedade rural, ela não produz queijo ou alguns outros alimentos que ela vai servir no almoço ou num lanche para os seus visitantes. Então, ela pode e ela deve, como você bem disse, fazer parcerias com outras propriedades do entorno, às vezes pequenos produtores rurais que necessitam escoar sua produção e não tem um canal de comercialização, e muitas vezes essa propriedade ela atrai um número significativo de pessoas e ela pode ser um excelente canal de comercialização para outros pequenos produtores rurais que estão ali no seu entorno e que precisam pôr a sua produção no mercado. Então você veja que você fortalece a cultura e a identidade local. Claro que fortalece a economia, mas você também fortalece a identidade, você cria ali um ecossistema de turismo muito fortalecido e outras parcerias mais amplas, às vezes com outras propriedades mais distantes, para você oferecer serviços complementares. Mas é muito importante essa parceria. E a gente tem um potencial enorme no Brasil, né, de lugares, de locais, onde a gente pode desenvolver o turismo e o turismo rural muito mais, né? Nós não temos do que reclamar nesse sentido, né, Ana? Você está certíssimo. O que ocorre ainda, muitas vezes, é uma resistência dos proprietários rurais. Felizmente, a gente viu o caso da Marcela, que ali, ela teve um insight, percebeu que ali era uma grande oportunidade. Mas, muitas vezes, os proprietários têm resistência. Vou ter pessoas diferentes na propriedade. O que esses empreendedores, o que esses proprietários rurais, né, têm que entender na realidade, é que quando você recebe, você estabelece que parte da propriedade você vai abrir. Não é preciso você abrir toda a propriedade, não é preciso você oferecer o pernoite, você pode oferecer o day use, que é aquele que as pessoas chegam pela manhã e vão embora no final do dia. Então você estabelece qual o grau de abertura da sua propriedade para esse turista, para esse visitante. E agregador, né? Você às vezes também não precisa se desfazer da atividade que você já desenvolve, né? Você pode ser um produtor de grãos, produtor de leite, um suinocultor, mas é sempre possível ficar com esse olhar atento de agregar para a atividade. Há formas de se conseguir isso, né? Buscar conhecimento, buscar quem dê informação, né? Então, a visão de agregar para a propriedade rural também é muito interessante, né? Seguramente, tanto em termos econômicos, porque muitas vezes o proprietário rural assim não dá muita importância, muito valor, esse turismo não vai trazer muito rentabilidade, não vai trazer muitos recursos. Nem sempre, depende, né? Aquilo que eu disse, depende do quanto você quer abrir sua propriedade. E outro aspecto muito importante que a gente escuta assim cotidianamente, quem tinha sua atividade rural e resolveu abrir para o turismo, é o grau de relações que ele fez. Muitas vezes aquele cliente inicial se transforma num amigo e ele vem e depois ele traz os filhos pequenos que crescem e também se tornam clientes daquela propriedade. Ali se estabelece uma relação, porque na realidade o turismo rural ele não traz muito um turismo de massa, massificado. Então acaba que se constrói relações com seus clientes, essa relação muito próxima, muito pessoal e que é muito bacana. Muito boa, muito saudável. Saudável. Né?
Agora, do ponto de tudo isso, a gente precisa encerrar, mas do ponto de tudo isso é pensar na propriedade como uma empresa mesmo, com um programa de gestão bem feito em todos os sentidos também, né, Ana? Só para a gente concluir, né? Turismo rural é como qualquer outro negócio. Demanda uma gestão profissional. Então, você tem que ter sim uma gestão adequada, mensurar a rentabilidade, volume de clientes que você necessita ter e estabelecer parcerias com o mercado para atrair esses clientes. Ter um bom posicionamento digital, Instagram, um bom site, mostrando exatamente o que é que você tem a oferecer. Ou seja, comunicar com o seu cliente, dizer o que você tem a oferecer e convidá-lo a conhecer o seu empreendimento. Gestão é fundamental. E hoje contempla também o mundo digital. Ótimo, Ana. Muitíssimo obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, suas informações aqui pra gente. Foi um prazer, viu? Eu é que agradeço o convite. Foi um prazer enorme estar aqui com você e com todas as pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigada. Volte mais, a casa é sua, você sabe. E muito obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Empreender no Campo fica por aqui. Eu volto no próximo programa. Um abraço grande e até mais.